Doutora Fátima, acho que travou o seu vídeo. Doutor Leonardo, o senhor me escuta? Escuto sim, Isso, escuto agora perfeitamente. eu pedi. Seja bem-vindo à ABAME e já quero, em nome da nossa presidente e do nosso vice, pedir desculpa pela ausência, né? Que, infelizmente, hoje, os dois estão com probleminha de saúde, que impossibilitou de estarem aqui. Está tudo bem, mas não puderam estar aqui participando, da sua palestra. Mas depois nós vamos enviar para todos os nossos associados, para ela fica gravada, e tem muito associado querendo saber, tirar as dúvidas sobre imposto de renda. Sabia agora. Perfeito. A doutora Fátima vai entrar para fazer uma introdução. Eu acredito Eu que posso. ela caiu. O senhor quer esperar mais 2 minutinhos? É, Lógico, lógico. eu não sei se o doutor Guilherme está escutando a gente, que ele está no virtual. Eu não sei se a doutora Fátima estava na estrada, então talvez a internet caiu. Mas se ela não Sim. conseguir entrar, eu vou ter a honra de fazer a sua apresentação, tá bom? Perfeito. Qualquer coisa, Obrigado. vou botar aqui no mute, o senhor me chama, tá bom? Só um momento. Ok, vamos aguardar. Obrigado.
Carol, está na escuta? Boa noite a todos. Hoje temos mais uma palestra aqui na nossa associação. Queria, primeiramente, dar boas-vindas, né, ao doutor Leonardo Pessoa, que já veio aqui na BAM, então já é de casa, e pedir desculpas, né, que infelizmente a nossa presidente, doutora Alessandra Ávila, não pôde estar presente, e nem nosso vice, doutor Daniel Leonardo, infelizmente, porque ambos estão com probleminha de saúde. Está tudo bem, mas o que impossibilitou de participar aqui dessa palestra. E ao meu lado hoje, que vai conduzir aqui a nossa palestra, e receber o nosso anfitrião do dia, o doutor Emílio, nosso primeiro tesoureiro. Boa noite, doutor Emílio. Boa noite a todos. Vamos ter o prazer de ouvir hoje o doutor Leonardo Pessoa sobre o imposto de renda sobre venda de imóvel. Muito interessante isso e que realmente nos traz muitas dúvidas em relação ao imposto de renda. Será uma brilhante exposição. O doutor Leonardo é especialista, um advogado tributarista, presidente do IBDET. Aliás, doutor Leonardo, me traduz esse IBDET. Não, eu desconheço, mas gostaria de que me informasse. Mas o tema da nossa palestra será muito interessante. Já temos 13 participantes aí, independente de aparecer mais. Estamos iniciando agora com a palestra, com a palavra, então, do doutor Leonardo, né? Olá, boa noite. Me ouvem bem? Tudo bem, estou ouvindo bem. Opa, então, mais um prazer aqui meu, né? Na verdade, fico honrado com o convite, tanto da presidente, vice-presidente, da doutora Fátima também, do Guilherme, e agora do doutor Emílio, né? Fico muito feliz aí de poder participar desse debate, né, do imposto de renda. Eu já apresentei algumas palestras aqui, algum bate-papo, né? Eu gosto de chamar de bate-papo aqui, que tem muita troca de ideia, né? Infelizmente, a gente participou na época do presencial, né? Essa, acho que é a terceira já remota. Mas, de certa forma, a distância, embora não tenha aquele calor humano, né? Aquele debate, aquela conversa, aquele cafezinho ali no intervalo, mas possibilita que, né, advogados, colegas de todos os cantos do Brasil possam participar, né? Então, tudo tem um lado bom, não é isso? Ok, doutor Leonardo, a palavra é sua. Estamos ansiosos sobre imposto de renda sobre venda de imóvel. Isso, vamos direto ao tema. Vamos direto ao tema. Vou compartilhar aqui com todos os presentes. Boa noite a todos. A apresentação. Só para ressaltar, o doutor Leonardo, ele é advogado sócio do Simonato e Pessoa Advogados, professor de Direito Tributário do IBMEC FGV e presidente do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Empresarial e Tributário. Me corrija se eu falei alguma coisa errada, doutor Leonardo. Perfeito, isso mesmo, nome comprido, né? Mas está perfeito. Me ouvem? Sim, pois não. O material está aparecendo para todos nós. Esse material fica disponível para vocês, tá? Eu encaminho para vocês e todos podem ter acesso entrando em contato com a coordenação, tá? Bom, então o nosso tema hoje é imposto de renda sobre venda de imóvel, né? Um assunto bem específico. A apresentação já foi feita, né? Então é só para vocês terem meus contatos. Então aí tem meus contatos, tem um QR Code que vocês podem ter todos os meus contatos, né? E basicamente minha experiência aí, né, desde ali de 99 como advogado na área empresarial e tributária, né? Passando por empresa e superintendente, jurídico, e sempre advogando e dando aula, né? Já tenho uns 22, 23 anos dando aula, tá bom? Então, essa é só a apresentação curta, e o importante são os meus contatos para a gente manter esse papo. Bom, vamos direto ao tema, né? O que é o ganho de capital?
Então, é muito importante definir o que é o ganho de capital. Eu coloco aí um resumo do que seria, né, que eu acho que é suficiente para a gente entender, inclusive com um exemplo, né? Então, tá lá, o ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da alienação, venda, por exemplo, porque você pode ter permuta, né, outras operações, aqui a gente fala especificamente de venda, de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição, né? Então, quer dizer, quando o patrimônio entra na sua declaração de imposto de renda, por exemplo, entra por um determinado valor, quando você vende esse patrimônio, você deve apurar a diferença positiva. E essa diferença positiva será, né, o seu ganho de capital. Tá? Então, eu coloquei lá, complementei, né? As pessoas físicas que tiverem ganho de capital devem, regra geral, apurar e pagar o imposto sobre a renda. Né? Então, o ganho de capital é uma modalidade do imposto de renda. A gente costuma falar que o imposto de renda só incide sobre a renda, e as pessoas confundem, né, só com o trabalho, mas na verdade existem várias modalidades, né, de imposto de renda. E aqui preocupa, né, ou aqui incide sobre operações imobiliárias é justamente o ganho de capital. Mas, por exemplo, se você alugar um imóvel, né, sobre aluguel também incide imposto de renda em outra modalidade. Tá? Bom, botei aqui um exemplo, né, para ficar bem claro do que seria. Né? Então, se um contribuinte adquire um imóvel, né, e vem declarando bem em sua declaração de imposto de renda com a informação de custo de aquisição de 500 mil, pode ficar durante anos, né? Eu vou demonstrar aqui como é que se faz isso, e vende, depois de determinado período, por R$1 milhão. Qual é a base de cálculo? Grosso modo, a base de cálculo é justamente essa diferença, que dá 500 mil. Né? Basicamente isso. Isso é o ganho de capital. Tá? Bom, quem paga o ganho de capital? O ganho de capital aqui, especificamente quanto à venda, vai ser o alienante, se residente no país, o procurador do alienante, né, que está fora do país, né, não residente, tá? E quando for a venda for dentro de um inventário, né, o inventariante. Tá? Esses são para venda, os outros, né, não são direcionados à venda, mas eu coloquei aqui como um plus. Né? O doador, em caso, evidentemente, de diferença do valor, né, entre o bem declarado e depois na doação com um valor a maior. O cônjuge ou convivente, também na dissolução da sociedade conjugal, né, e o cedente na cessão de direitos hereditários, né, naquela venda onde você vende os seus direitos, né, sobre os bens imóveis. Tá? Mas o nosso tema específico é sobre a venda especificamente, né, de um proprietário vivo, né, para outra pessoa. Né? Bom, e qual é a data de pagamento desse tributo? Né? Então, outra dúvida também que a gente observa muito é que as pessoas não sabem que tem que fazer uma declaração específica para apuração e pagamento desse tributo. Né? Acreditam que devem fazer na declaração de renda anual. E isso geralmente leva ao acréscimo de juros sobre o valor devido. Né? Então é importante observar que você tem até o último dia do mês seguinte para pagar, né, essa guia, o DARF, referente a esse imposto. Né, e é tudo no sistema, eu vou mostrar para vocês, né, como o sistema já faz tudo. Né, não precisa ficar preocupado com códigos, nada disso. Já vem tudo no sistema. Né? É um programa já bem, vamos dizer assim, atualizado, né? Bem fácil de compreender, embora algumas informações às vezes escapem. Né? Bom, então você tem até o último dia do mês seguinte, né? Dia útil, tá? Sob pena de pagar uma multa de 20% mais Selic. Tá? Então é importante aí observar. Claro, outras multas podem ser aplicadas, aquelas multas de ofício, né? Se o fisco entender que houve algum tipo de planejamento ilícito, né? Então você tem a multa de 75 mais 75. Em regra, só pela inadimplência é só 20% e mais Selic. Bom, e quais são as alíquotas? As alíquotas do ganho de capital, né, elas foram alteradas em 2016
e passaram a ser progressivas, né? A alíquota era só de 15%, né? Até hoje muitos acreditam que a alíquota é só de 15%, mas já tem aí, né, 6 para 7 anos que essas alíquotas foram majoradas, né? Então, até 5 milhões é 15%, e a partir, né, de 5 milhões, aumentando aí de 5 a 10, 17,5, de 10 a 30, 20, e acima de 30 milhões, né, 22,5. Tá? Seguindo o exemplo, né, dos 500 mil que eu dei aqui, né, vou seguir sempre esse exemplo dos 500 mil até o final, a alíquota incidindo sobre os 500 mil daria 75 mil em princípio. O que eu vou demonstrar para vocês, através dessa apresentação, é que você pode não pagar nada, né, e 75 mil pode não ser devido, conforme o planejamento que eu vou demonstrar para vocês, ou pagar bem menos. E mesmo que você não precise fazer nada, é só preencher corretamente a declaração de apuração do ganho de capital, tá? Sem nenhum tipo de documentação a mais, nada. Só preencher com as datas, né, corretas, com as informações corretas, e nós temos redutores, que eu vou explicar para vocês, né? Então, cai muito. Então, às vezes, você conversando com alguém, né? Alguém que não é da área, ele já faz o cálculo e diz, tem 75 mil para pagar. E não é bem verdade, né? É importante simular no sistema, né, no programa, para poder observar realmente qual é a carga tributária real, né, efetiva. Tá? Então, aqui é só o exemplo do que seria, né, se a gente jogasse a alíquota sobre esse ganho de capital de 500 mil. Bom, e aí, na base de cálculo, uma dúvida que é muito comum, né, de apuração da base de cálculo, é quanto o que eu posso fazer com essa base de cálculo para minorar, né, essa quantidade de ganho de capital. Tá? Então, essa é uma dúvida muito comum, né? Era permitido atualizar o valor do imóvel, né? Mas desde 95 não é mais permitido, então já tem muito tempo. Tá? Você não pode simplesmente atualizar o valor do imóvel com base no mercado. Né? Esse é um erro. Eu sei que muita gente afirma e faz, né? Mesmo não podendo fazer, e a Receita não pega, né? Porque isso vai ter uma consequência na venda, e quando a pessoa vender, a fazenda tem 5 anos para apurar, né? E a fazenda vai para um critério ali de pegar, analisar, né, os contribuintes que movimentam o valor maior e tudo mais. Então, a gente sabe que existe aí muitas pessoas que atualizam indevidamente, sem autorização legal, e que não sofrem consequências por isso, e por isso que eu acho que ainda continua muita gente acreditando que pode só ler o jornal do dia, ver quando está valendo o imóvel, atualizar a base de cálculo, e aí reduzir o ganho de capital. Mas, na verdade, o que a legislação permite é o que eu coloquei aqui para vocês, né, em destaque. Tá? Então, quando você adquire um imóvel, né, por exemplo, um imóvel de 500 mil, esse do exemplo, tá? Você pode atualizar esse valor não com base no valor de mercado, tá? Mas com base nessas alíneas que eu coloquei aqui. Tá? Então, construção, pequenas obras, demolição, a corretagem na aquisição, né, realização de obras públicas, imposto de transmissão, contribuição de melhoria, laudêmio, juros, né, e despesas com escritura e registro do imóvel. Tá? Então, na verdade, quando você adquire imóvel, você tem a corretagem, escritura, que você pode colocar ali, adicionar o valor do imóvel. Então, você comprou um imóvel por 100, mas gastou mais 20, né, com escritura, corretagem, laudêmio. Então, todos esses valores podem ser somados para gerar um valor de base de aquisição, um custo de aquisição maior. Então, quanto maior o custo de aquisição, menor vai ser o ganho de capital na hora de vender. Né? Então, se você comprou um imóvel por 100, atualizou para 200 e vendeu por 500, seu ganho de capital é só 300. Agora, se você não usou a atualização, né, com as despesas, o seu imóvel continua 100, então você, evidentemente, vai ter um ganho de capital maior. Né? E aí vai pagar mais imposto. Tá? Então, licitamente, você pode incluir, sim,
um valor a maior do que aquele que você comprou, que está na sua escritura de compra e venda, né? Mas desde que você guarde essa documentação. E qual o período para guardar a documentação? 5 anos da obra feita. Não, não. Na verdade, o fisco vai fiscalizar essa valoração do imóvel a partir do momento que tiver incidência do ganho de capital, né? Então, só quando você for vender. Então, se você está com o imóvel há 20 anos, você tem que ter todas as obras, né, notas fiscais e todos os documentos que comprovem até 5 anos após você vender esse imóvel, né? Esse é o correto, para não correr o risco, né, de ser autuado, porque o fisco você pode cair na malha fina, o fisco vai dar a oportunidade de você apresentar a documentação, e se você não tiver essa documentação, você será, né, autuado com a diferença do imposto, né? Ele vai ser glosado o valor de custo e vai ser cobrado a diferença, tá? Aí aqui eu botei um exemplo para quem não conhece, né? Eu não sei se eu consigo abrir o lápis aqui. Consigo. Deixa eu abrir a canetinha aqui. Olha, então para quem já tem experiência, já sabe que é aqui, né? Aqui é onde você coloca o valor, né, da aquisição do imóvel, né, que geralmente você vai repetir todo ano, né? Então, geralmente, você repete o valor todo ano, tá? Agora, se você fizer uma obra, né, aí sim, você vai vir aqui, eu botei um exemplo, né, aí aqui você vai botar o valor, quando foi adquirido, né, o CPF da pessoa, tá? Aí o valor de aquisição, nesse exemplo foi 400 mil, né? E a gente chega a 500 mil porque fiz aqui um melhoramento no imóvel, seja com uma reforma, seja com uma cozinha planejada, né? Um armário, tá? Planejado, né? Embutido, como a gente diz, né? Tá? Então, outra dúvida também. As pessoas querem saber, mas eu posso, em vez de obra, eu coloquei um armário embutido, fiz o quarto do meu filho, fiz a cozinha, né? Eu comprei, né, aquelas salas prontas já. Se, né, evidentemente, isso fica adequado ao imóvel, né? Quer dizer, geralmente é aquele que faz por medida, né? Aquele que é sobre medida para o imóvel, evidentemente você pode, né, guardar essa nota fiscal e somar ao valor do bem, tá? E isso até para vocês, né, quem tiver dúvida, tem a solução de consulta que eu botei ao lado, tá, para vocês verem, da Receita Federal, e essa solução de consulta obriga toda a Receita Federal a aceitar, né, essa questão, tá? É claro que aí, só no caso a caso, para você analisar e ver se aquele é um móvel planejado mesmo, às vezes não é, né? Então, é claro que a Receita, ao certo, nem consegue verificar de todos os contribuintes, né? Então, é claro que tem aquela margem ali que você pode ter dúvida e a própria Receita não vai fiscalizar a esse ponto. Mas o certo, o que consta, né, no entendimento da Receita, é que os móveis, né, os móveis embutidos, planejados, eles podem sim ser somados ao custo, tá? E as reformas, evidente, já pode. Tem uma questão interessante, só um detalhe, é que móveis planejados, reformas com arquiteto, engenheiro, né, nota fiscal, sempre, tá? Só que a Receita aceita recibo, mas só quando aquele empreiteiro for pessoa física, tá? Se você juntar um recibo, né, de toda a obra, sem nota fiscal, por exemplo, comprou material de construção com um recibo, aquele recibo de papel que você faz no Word, aí realmente a Receita, se você for chamado na malha fina, apresentar esse documento, a Receita não vai aceitar, tá? Ela só aceita de pessoa jurídica, né? Então, você comprou material de construção, é nota fiscal, tá? Um pintor só me deu um recibo. Ok, né? Desde que tenha lá, tem que identificar, né? Porque a gente chama de documentação idônea para a Receita, que identifique o nome completo, CPF, endereço completo, forma de contato, tá?
assinatura, né? Então, isso é um recibo completo, não é sem informação, não. Tem que ter todas as informações nesse recibo, caso você, né, tenha um profissional autônomo ali lhe prestando serviço, tá? Só um esclarecimento a mais aqui para vocês. Bom, e aí entramos finalmente nas isenções do ganho de capital. Então, falei, né, de toda a formatação do tributo, quer dizer, qual é o fato gerador dele, né, qual é a base de cálculo, tá, quem é o contribuinte, qual é a alíquota, ok? E aí chegamos aqui, o custo, né, de aquisição, por último, e aqui chegamos nas isenções. Tá? Então, as isenções são muito importantes, porque, como eu falei, você pode fazer uma operação e não ter que pagar o ganho de capital. Tá? Então, vamos lá. A primeira isenção, ela é só para valores iguais ou inferiores a 35 mil. Tá? Então, é difícil que tenha um imóvel nesse valor. Mas notem que interessante, você pode fazer um planejamento tributário. Tá? Então, por exemplo, você tem um imóvel de 500 mil, né? Mas você tem lá armários embutidos, né? Uma cozinha planejada, que você gastou 60 mil. Né? Você pode pegar uma parte, né? Porque vai desvalorizar mesmo, né? Então, você gastou 60 mil, só que você vende por 35. Então, esses 35 mil que você vai vender, né, ele vai ser isento de ganho de capital. Né? E, de repente, se você botasse esse valor, né, somasse ao imóvel, você passaria a faixa de isenção, né, que está logo abaixo, e pagaria imposto. Então, às vezes, você pode fazer um planejamento. É claro, isso sempre converse, né, com um advogado ou um contador, para que lhe explique como fazer isso. Né? Tem alguns detalhes que a Receita exige, né? Não pode fazer no mesmo mês, né? Você tem que fazer um documento à parte, separado. Né? Ó, estou vendendo a cozinha planejada no valor de 35 mil, isento. Né? E o imóvel é uma escritura pública, é diferente. Né? Mas isso aí é um detalhe, né? Só, só uma pitada aí de uma outra palestra que a gente pode dar de planejamento tributário na venda. Bom, a segunda hipótese é também muito conhecida, é quanto, né, aqui ao valor de 440 mil. Né? Então, essa é muito conhecida, porque muitos imóveis, né, principalmente escritórios, né, eles têm esse valor e, portanto, né, ficam isentos na venda. Tá? Então, venda de imóvel inferior ou igual a 400 mil não paga imposto. Só que tem aqui, evidentemente, né, duas questões. Tem que ser o único imóvel em seu nome e não pode ter vendido outro dentro dos últimos 5 anos. Tá? Então, em regra, sempre tem uma contrapartida, né? Benefício fiscal sempre tem algum tipo de barreira. Então, essa é a barreira. Né? 2 requisitos para que você possa auferir. Lembrando que aqui é qualquer imóvel, né? Não tem necessidade de ser residencial, não, nada disso. Aqui no 440 mil é qualquer imóvel, tá? Até esse valor, tá bom? Se critica muito esse valor, porque esse valor está defasado, né? Porque, na verdade, ele já tem muito tempo, né? Já fez aniversário de mais de 10 anos, então alguns defendem que deveria ser atualizado para os tempos atuais, né? Por volta de 1 milhão, uma coisa assim, mas sempre é aquele debate interno na Receita, porque isso, evidentemente, causaria aí uma queda na arrecadação. Tá? Bom, passamos para outro que é muito importante, tem novidade, separei aqui uma novidade para vocês, que é a venda de imóvel residencial agora, né? Agora é só para residencial, tá? Onde você pega todo o valor ou parte do valor dessa venda e aplica em 180 dias na aquisição de outros imóveis residenciais, tá? De um imóvel ou vários imóveis, tá? Mas também tem barreira. Então, além de ser residencial, você só tem 180 dias, você ainda tem que ter feito essa operação a cada 5 anos. Né? Você não pode fazer essa operação toda hora, você só pode fazer a cada 5 anos. 2 coisas interessantes nisso, né? Que eu posso vender vários imóveis. Né? Eu posso vender vários imóveis, né? Então vendo um esse mês, vendo outro mês que vem, né? Tá contando 180 dias da primeira venda. Aí eu pego todo esse dinheiro de 3, 4 imóveis que eu vendi, que teria ganho de capital, e aplico na aquisição de outros imóveis.
Se eu fizer isso dentro de 180 dias, contados da primeira venda, eu também vou ter a isenção, tá? Então, essa isenção é bem interessante e tem esses detalhes, né? As pessoas, mas é só um bem. Não, não. Você vender vários bens, só que você vai ter ali 180 dias para vender vários bens, né? Vários imóveis. E aí você pode, sim, comprar um ou vários, tá? Essa é a primeira questão que eu acho que é interessante. A outra é uma novidade que eu separei aqui do ano passado, né? A Receita lançou, né, um reclame que existia muito grande, lançou uma norma que autoriza a quitação de financiamento anterior. Por quê? Era um reclame muito grande, né? Eu acredito que na BAME muitos consultores, né, traziam essa reclamação, que a pessoa ela entra no financiamento e depois ela vai vender o imóvel. Tá? E a Receita entendia que, como o financiamento foi feito antes da venda do imóvel, você não poderia levar essa quitação. Né? Você teria que pagar imposto sobre ganho de capital, né, sobre esse valor que você ia quitar o seu financiamento, ou amortizar o financiamento. Né? Pois bem, a partir do ano passado, a Receita fez essa norma, a IN 2070, que permite que você, mesmo que você tenha, né, adquirido por financiamento imóvel hoje e vendido o imóvel que você reside, né, hoje, depois, você possa pegar aquele ganho de capital, que seria tributado, dentro de 180 dias, e você pode simplesmente abater do seu contrato de financiamento, né, com a quitação ou o abatimento. Tá? E aí você não pagaria imposto. Então, isso é bem interessante. Né? A gente tem muitas pessoas nessa situação, porque, né, geralmente as pessoas fazem financiamento antes de vender seus imóveis, né, onde residem. Quero trocar de imóvel, quero comprar em outro bairro. E geralmente a pessoa primeiro faz o contrato de financiamento, né, para depois tentar vender o imóvel atual. E ela não tinha essa possibilidade, né, ela era tributada sobre o valor, né, da venda. E hoje não. Hoje ela já pode, né, fazer esse aporte sem tributação. Tá? E por último, a isenção de imóveis adquiridos até 1969. Né? Então eles estão isentos, imóveis antigos, né, adquiridos que entraram no patrimônio lá em 69 até 69, eles ficam isentos. Tá? Então isso também é interessante, são mais imóveis antigos. Né? Só que, na verdade, essa questão dos imóveis até 69, existe uma redução da base de cálculo. Né? Então, assim, até 1988, você vai ter algum tipo de redução. Não vai ter os 100% de imóveis até 69. Mas vocês podem acompanhar aqui, se você comprar um imóvel em 70, nos anos 70, tem um abatimento de 95 e vai caindo, né, 5% a cada ano até 1988. Tá? Então vejam que isso já vai afetar o nosso cálculo ali dos 500 mil do exemplo, né? Porque tem que se levar em consideração a data de aquisição do imóvel. Então esse é o primeiro redutor, né? Já um desconto em percentual de 5% pela antiguidade do imóvel. Mas existem outros dois redutores também que não vou nem aqui tentar explicar para vocês o cálculo, né? Mas o próprio sistema já faz. Então, não precisa se preocupar. Né? O importante é só saber que existem dois outros fatores que vão reduzir o valor do imóvel. Né? Na verdade, se pegou uma lei de 2005 e se botou lá como marco, né? E quanto tempo de vida tiver aquele imóvel, para frente da lei ou para trás, você vai ter ali um índice de redução do valor. Tá? Então, também é bem interessante. A gente não sabe se na reforma tributária essas questões podem ser alteradas. Tá? Pode ser que sim, né? Porque é uma redução, de certa forma, não teria, né, sentido em mantê-las, talvez. Né? Na situação de aperto financeiro, talvez o Estado queira modificar a forma de cálculo ou até extinguir essas reduções. Então, é um passo que estamos todos aguardando, né, as modificações aí no ganho de capital. Né? Como será? Né? Se virá alguma modificação. Bom, e para preencher, né, essa declaração, que eu vou mostrar agora o passo a passo para vocês, o que nós temos que ter em mãos? Né? E com esses documentos em mãos,
basicamente, você sempre vai conseguir ter êxito no preenchimento da declaração. Então, os dados do imóvel, né, data de aquisição do imóvel, comprovante das melhorias do imóvel, data de venda, o valor de venda do imóvel e a forma de pagamento, se é à vista ou parcelado, existência de outros imóveis em nome do contribuinte, né? Então, todas essas informações aqui você vai utilizar para adequar na situação específica, né? Realização de venda de outro imóvel nos últimos 5 anos, aquisição de outro imóvel nos próximos 180 dias. Então, você tem que perguntar, né, ali para o seu cliente, né, você como ou corretor ou advogado, né, dar essa informação para o cliente. Você vai fazer uma operação em 180 dias, saiba que você tem a isenção, né? O valor do imóvel, que consta na última declaração, muito importante, né? Existência de copropriedade, né, que é outra dúvida também, né? Se é coproprietário, se não é. Então, todas essas isenções e tal levam em conta justamente a copropriedade, tá? Dados do comprador, né, evidente, e custo de corretagem, tá? Vejam que o custo de corretagem ele já entra direto na declaração de ganho de capital. A gente vai ver aqui, né? As outras despesas com o imóvel, você vai acrescentar, né, lá na sua declaração de imposto de renda. Então, cuidado, né? Não é na declaração de ganho de capital que você, né, vai fazer aquele custo de aquisição. O custo de aquisição, você vai importar a sua declaração, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Declaração de ganho de capital, lá para a declaração de imposto de renda, e lá você vai colocar isso. Bom, mas a gente já está caminhando para o final, né? Eu vou mostrar aqui o passo a passo, mas vejam que é muito importante que todos tenham ciência, né? Eu sei que o público aqui da BAME é bem informado, acredito que todos saibam, mas não deixa de ser importante sempre divulgar e alertar, né, que a Receita Federal hoje tem vários meios de cruzamento, né? Então, eu pego cliente, por exemplo, que comprou imóvel em 22 de dezembro do ano passado. Quando baixou a declaração pré-preenchida no site da Receita, já estava lá a operação toda, registro, o valor do imóvel no ITBI, né? Então a Receita já tem todas as informações, porque tudo hoje é cruzado. Então eu botei aqui os prazos, né? Nós temos a DIMOB, que a corretora vai encaminhar, o DOI, o cartório vai encaminhar, né? Então aqui, ó, no último dia útil de fevereiro, né? Aqui é enviada no último dia útil do mês subsequente, da lavratura da escritura. Então veja que a Receita é alimentada mensalmente, né, das escrituras que são feitas, tá? A DIMOB já é anualmente. A DIRF, né, evidentemente, quando houver algum tipo de retenção, né, sobre pagamento, tá? A E-Financeira, que é muito importante, né, que substituiu a DIMOF, que era movimentação financeira, e essa é aquela informação que demonstra tudo que nós temos na nossa conta, né, juntamente com o informe de rendimentos, né, que faz parte da E-Financeira. A gente só vê essa ponta, né, mas toda a movimentação financeira dos contribuintes, dos correntistas, melhor dizendo, né, é de conhecimento da Receita, né? As instituições financeiras têm que mandar semestralmente. Então, a Receita sabe tudo que a gente movimenta. A questão é se ela utiliza essa informação ou não, ela só utiliza realmente quando ela, né, o computador alerta alguma coisa e a nossa declaração de imposto de renda cai na mesa de um auditor fiscal. Aí ele vai ter, né, acesso às informações para verificar o que ocorreu, tá bom? E a declaração de imposto de renda anual, né, que é até 31 de maio, prolongou agora o prazo, né? Parece que vai ficar assim, era até final de abril, mas parece que vai ficar sempre agora para maio. E essa declaração é justamente aquela onde a gente tem que importar os dados da declaração de ganho de capital para essa declaração anual, e é lá também que nós vamos colocar o valor, né, no exercício anterior, no exercício atual, que nós vamos incluir as informações, como mostrei aqui, das notas fiscais, de melhorias, né? Então, a declaração de imposto de renda é fundamental para que você fique regular. Bom, aí vamos lá passo a passo, né? O passo a passo da declaração, como eu falei, é uma declaração diferenciada, né? Então você tem que fazer um outro download. As pessoas estão com o download da declaração anual, mas aqui é o download do programa de ganho de capital, né? Então você vai no site da Receita e você baixa, né? Se você está fazendo uma operação esse ano, você vai baixar a desse ano. E tem aqui dos anos anteriores.
Tá? Evidentemente, se você, né, fez uma operação e não declarou no ano anterior, você já sabe, né, que provavelmente você estará aí descumprindo, né, a legislação e terá uma multa lá de 20% sobre o valor, né, do imposto, se tiver imposto a pagar. Tá? Bom, entrando no programa, todas aquelas informações que eu listei, elas serão colocadas aqui, ó. Identificação, né, depois a gente vai ver cada uma dessas aqui, ó. Aí você vai botar um apelido aqui para o seu bem, né? Então, para quem tem vários imóveis, vai botar lá apartamento de Ipanema, você cria um apelido, né, dentro do sistema, tá? Veja que isso é livre, né? Você pode escrever. Depois você vai botar aqui que é Brasil, em regra, o endereço, né, número, CPF, desculpa, CPF não, né? CEP, tá? E aí você tem as identificações. Depois, muito importante, a data de aquisição, né? Se houve ou não reforma, tá aqui que você vai pôr, tá vendo? Se você, aqui eu botei não, né? Se a gente colocasse sim aqui, ele traria com essa possibilidade do valor, né? Pra gente saber. E depois, custo de aquisição. Aqui eu botei os 500 mil. Aqui os dados do adquirente, né? Nome, CPF ou CNPJ. Depois, qual foi a operação? Aqui a operação de venda. Aí a alienação a prazo ou não, né? Que eu botei não. Data da alienação. Né, o valor da alienação. Então, nesse exemplo aqui, a gente vendeu por 1 milhão, um imóvel que estava com custo de 500 mil, né, de aquisição, e a corretagem foi 10 mil. Tá? Só a título de exemplo. Tá? Já houve alienação parcial desse bem? Também não. Então, vejam que é bem simples. Você tendo as informações na mão, não tem problema. Bom, o imóvel objeto dessa alienação é residencial? Aqui, sim. E aqui a gente não vai usar o benefício dos 180 dias. Então, botei não. Tá? E, claro, olha como é importante. Se eu colocasse sim, eu teria aqui o valor de aplicação dos 180 dias. Tá? Bom, e aqui a apuração do imposto. Então, vejam como é feito, né, o cálculo até das reduções. Olha. É 1 milhão, corretagem 10 mil, o valor líquido da aquisição, da alienação, desculpa, 990, né? O custo foi 500, então meu lucro imobiliário, né, que é o ganho capital, seria 490 mil em princípio. Tá? Mas aí vejam, como eu tenho aqui um imóvel adquirido em 85, nesse exemplo, eu tenho uma redução de 20%. Então, ele já vai tirar 20% dos 490. Olha lá, valor da redução, menos 98. Ficou quanto? 392. Né? Então, pela antiguidade, eu já tenho aquela primeira redução. Mas eu ainda vou ter as duas reduções que eu falei para vocês, né, que ainda existem. Né? Então, aqui, um percentual de 50%, reduzindo para 190, depois um percentual de 51, reduzindo para 90. Né? Então, o total aqui do ganho de capital agora é 92. Olha só, né? Reduziu de 490 para 92. Tá? Como aqui a gente não teve aplicação, a gente não teve esse aqui também, ele mantém os 92 aqui como base de cálculo. Tá? E aí ele vai fazer o cálculo, no caso aqui, como é abaixo de 5 milhões, e a alíquota é de 15%, então 15% sobre o ganho de capital após reduções é só de R$ 13.902. Tá? Então vejam que aquela estimativa de simplesmente pegar a diferença da venda, né, sem levar em conta a corretagem, sem levar em conta aquelas reduções, pode te levar ao engano, né, de aplicar 15% sobre 500 mil, que daria 75 mil. Mas, na verdade, se você colocar a corretagem, e até poderia botar outras coisas, aqui eu só simplifiquei, né? Só a corretagem, você já vai ter um imposto reduzido pelos redutores que a legislação prevê, você não precisa fazer cálculo nenhum, né? É só fazer no sistema, só botar as informações corretamente e o sistema calcula para você. Já te dá essa diferença só de R$ 13 mil para pagar. E aí,
né, ele bota aqui, de novo, ele vai demonstrar, né, quanto você tem que pagar, né, a base de cálculo, né, e o que é não tributável. Então, se a gente somar esses dois valores aqui, nós teremos, né, aquele valor de 490 mil, né, só que, né, evidentemente, essa parte você vai declarar na sua declaração de imposto de renda. Olha a importância de importar, né, de sempre apurar nesse programa, fechar esse programa e importá-lo para a declaração anual, né? Porque lá no campo de rendimentos isentos e não tributáveis vai aparecer essa informação de 397 mil. Tá? E, como tributável, vai aparecer só o 92 e você vai imprimir o DARF. A partir daqui você imprime o DARF. Tá? Eu só não botei aqui a tela de impressão do DARF, mas é muito ali, tá logo aí em cima, né? Ali imprimir DARF, aí você, depois de apurar, vai dar OK, vai checar, né, verificar se tem alguma pendência, ele vai dar OK, e você vai imprimir e vai gerar o DARF para pagar online, pagar ou imprimir e pagar no banco. Tá? Então, esse é um exemplo sem aquele benefício dos 180 dias. Né? E aí, só para exemplificar e para a gente terminar aqui a minha fala, eu separei aqui uma simulação, a gente aplicando em 180 dias na compra de um novo imóvel. Então, agora a resposta aqui é sim. Né? O valor da aplicação vai ser todo. Né? Então, eu vendi por 1 milhão, só estou tirando a corretagem, né? E estou colocando o valor todo da compra no novo imóvel. Tá? E aí a gente vai para o cálculo, olha só que interessante. 1 milhão, corretagem, aí ele vai fazendo todo aquele cálculo de novo. Né? Vai fazendo todo o cálculo. Tá? Só que como, né, eu vou aplicar em 180 dias, olha aí, eu não pago nada. Simplesmente assim. Ficou claro? Ó, todo cálculo igualzinho. Base de cálculo é esse aqui. Só que olha o ganho de capital, ó, é 0. Tá? Vou até voltar aqui só para ficar claro. Olha a diferença. Né? Aqui ganho de capital 92. Aqui 0. Tá? Por quê? Porque eu apliquei o total do meu ganho de capital na aquisição de um novo imóvel dentro de 180 dias. Tá? Então, só para exemplificar para vocês essa possibilidade, né, para ficar claro que não tem mistério. E aqui, de novo, ele vai colocar, ó, rendimentos isentos não tributáveis de 490 mil, né, que é o valor que você tem de diferença. Opa, e acabou. Né? Então, eu espero, né, que nesse curto tempo, aí, o tempo que me cabia, eu espero que tenha ficado dentro do prazo, né, eu tenha explanado de uma forma objetiva aí sobre o ganho de capital, né, e fico à disposição para tirar dúvida, né, como eu sempre faço. Minhas redes sociais estão aí disponíveis. Né? Eu tenho um livro também gratuito, que está lá no meu Instagram, só entra lá no Instagram, tem um link na bio, que tem um livro gratuito para baixar, sobre imposto de renda, e fico sempre à disposição, tá, de vocês. Então era isso, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade, né, e fico à disposição caso vocês tenham alguma pergunta aí para sanar, alguma dúvida. Excelente, doutor Leonardo, excelente. Concordo que não foi um bate-papo, foi uma verdadeira aula que nós tivemos, né? E acredito que teremos aí perguntas que os nossos participantes gostariam que fizessem essas perguntas. O momento é esse. Professor? Tá, Carol? Oi, doutor Emílio. Então, sim, nós temos algumas dúvidas aqui no presencial e no virtual também. Vou começar pelo virtual, que a doutora Janô levantou a mão. Você escuta, doutora Janô, seu áudio está ligado. Escuto. Vou fazer a pergunta do professor Leonardo. Boa, pode fazer. Na parte de isenções, naquela página das isenções, ficou uma dúvida. Diga. Eu vou vender o meu imóvel por 1 milhão. Vou comprar outro dentro de 180 dias. O imóvel que eu vou comprar custa 500 mil. Uhum. Ali eu entendi que está dizendo que qualquer valor. Eu acho que se a gente não usar o valor total, eu vou calcular dentro do programa de ganho de capital e eu vou ter um dinheirinho para pagar, um impostozinho. Só confirmar essa questão. Está perfeito.
Doutora Genor, perfeita colocação. É justamente isso, né? Só está isento se aplicar todo o dinheiro, e aí todo aquele dinheiro fica isento. Se usar uma parte, né, a gente sempre indica para o cliente que o próprio programa ele tem ali qual o percentual que você aplicou. Né? Eu passei rápido, não deu para mostrar, mas tem ali qual o percentual do ganho você aplicou no novo. Então, a Receita faz um cálculo, o próprio sistema faz um cálculo, não precisa, né? Ah, meu Deus, tem que fazer cálculo, né? Não, o próprio sistema já faz ali e vai dizer, olha, essa parte é isenta e a outra é proporcional. Então, tem tributação da parte que você não aplicou. Uma parte comprou um novo imóvel, outra botou no bolso, vai pagar. Obrigado. Nada. Nós temos também uma dúvida aqui no chat, que eu vou ler para o senhor. O nosso associado, o doutor Antônio Augusto. Ele pergunta, professor Leonardo, os encargos pagos no imobiliário de longo prazo, exemplo de anos, podem ser acrescidos como custo na aquisição para redução do imposto de renda sobre o ganho de capital? Eu vou aproveitar e vou emendar as duas outras perguntas que ele fez. Ele fala, a respeito de ganho de capital, gostaria de saber a respeito de imóvel partilhado, um casal de comunhão universal de bens. Qual a data que deve ser a inicial da aquisição do imóvel, data do divórcio, e qual o percentual, 50% ou 100%? Tem uma outra dúvida, quer que eu leia depois? Bom, deixa eu ver se eu consigo. A primeira, vou começar pela última, porque a primeira eu já esqueci já. Vamos lá. A última é quanto à data de aquisição, me parece, né? Quando tiver divórcio, né? Casamento. A respeito de ganho capital, gostaria de saber de imóvel partilhado por casal em comunhão universal de bens. Qual a data que deve ser inicial da aquisição do imóvel? A data do divórcio? Qual o percentual? 50% ou 100%? Então, porque tem duas questões, eu não sei se compreendi, mas você pode ter o divórcio ou não, né? O casal pode vender juntamente ou depois, quando divorcia, eles querem vender. Aí ele já está perguntando a segunda hipótese, imagino, né? Quer dizer, um casal adquire o bem em conjunto, ou já era do casal, e depois com comunhão total, esse imóvel ingressa no patrimônio de ambos. Então, se aquele imóvel já pertencia a um deles e eles casam com a comunhão universal, é a partir, né, daquela data que o imóvel começa a ser partilhado entre ambos. Né? Agora, se eles vão divorciar, evidentemente, no divórcio vai se constatar a partilha com a homologação, né, desse divórcio e a partilha dos bens. Então, vale a data da partilha realizada, tá? E não do RGI, né, da averbação, do registro no RGI, mas sim da data da homologação da sentença, né, de divórcio, tá? E conforme o percentual que está lá. Pelo que eu entendi, a dúvida dele é qual é o percentual. No casal, o percentual automático é 50-50, né? 50% para cada um. Agora, é evidente que o casal ele pode estipular, seja num pacto, seja numa escritura de união estável também, que é possível, né? Percentual de aquisição. E até possuem casais, né? A gente tem no escritório casais que compram com percentuais diferenciados. Né? Então, isso também pode ser realizado. Tá? A primeira pergunta que eu... Cargos pagos no financiamento imobiliário de longo prazo, exemplo, 20 anos, podem ser acrescidos como custo da aquisição para redução do imposto de renda sobre o ganho de capital? Os juros, né, que ele diz, né? Os juros, os encargos, é isso? Cargos pagos. Sim. A Receita ela considera que isso é custo. Então, os juros que você paga no financiamento, então você comprou um imóvel, por exemplo, 1 milhão, só que o imóvel sai por 2 milhões, né? Pagando. Então, isso você vai pôr, e como você faz isso, né? Ano a ano, conforme você vai pagando, aí você tem que fazer essa atualização do valor. Mas é uma boa pergunta, porque é uma dúvida constante. Essa atualização é possível, porque como há acréscimo de juros, né? Então, anualmente, você vai mexer no valor do saldo do seu bem, do custo de aquisição. E tinha mais uma, né? A terceira. A terceira que ele fez foi: o valor de aquisição deve ser corrigido monetariamente até a data de venda para efeitos de redutor no IRGC? Não. Na verdade,
como eu falei, o valor de aquisição, né, ele não pode ser atualizado. Tá? Para efeito de imposto de renda e ganho de capital, ele não pode ser atualizado com base no valor de mercado, com nenhum índice financeiro. Apenas aquelas atualizações permitidas pela legislação, que basicamente são as obras, melhoramentos, né, corretagem, laudêmio, né, as despesas. Né? Alguns botam até o custo do advogado. Tá? Tem dúvidas quanto a isso. A Receita acaba não tendo muito julgado sobre isso, né, porque, como eu falei, é raro de cair na malha fina esse detalhe. Né? Tendo a nota fiscal lá do advogado e estando no bojo da escritura, né, é bem possível que a Receita aceite aquilo como um custo, tá? Mas não tem previsão ali na legislação de honorário de advogado, enquanto de corretagem está bem explícito na lei. Né? Mas advogado, por exemplo, não tem e muita gente coloca. Tá? Nós temos também uma dúvida aqui Temos uma dúvida aqui também no presencial da doutora Sula, ela vai falar. Perfeito. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite. Está ouvindo, doutor? Está ouvindo? Estou sim, ótimo. Eu queria lhe perguntar logo no início, o senhor disse que para avaliar o valor, quando você compra o imóvel, por exemplo, eu compro o imóvel por 100 mil, pago 5 mil de ITBI, e pago a corretagem, se for eu que pagar quando eu comprar. Isso tudo eu posso acrescer no preço para poder dizer qual foi o valor total que eu paguei? Sim, pode sim. Inclusive o valor da escritura. Registro de tudo? Sim, inclusive o valor da escritura e do registro no RGI. Hoje a escritura está bem cara, né? Vocês que trabalham com imóvel estão percebendo que, né, aumentou o valor da escritura e o valor do registro também, né? Os valores estão bem altos. O valor da corretagem, esse daí não me passou. A outra pergunta é a seguinte: na hora da venda, esses 180 dias, começa a contar da escritura definitiva ou, se eu tiver uma promessa, já começa a contar da promessa, ainda que eu não tenha recebido o valor? Perfeito sua dúvida. Esse é um grande problema. Eu, como advogado, entendo que é a partir da escritura definitiva. Contudo, porém, todavia, né, para você não ter dor de cabeça, eu digo que a Receita, ela quer do primeiro documento. Então, a data do primeiro documento. Sempre é assim, tá? A Receita entende que o início da operação se dá com a assinatura, né, a data ali do documento, assinado na primeira data. Tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Porque às vezes você faz um sinal ou uma promessa, o imóvel custa 500, faz uma promessa de 50 para receber os outros 450, dali a 60, 90 dias, e aí você já pagar o ganho de capital e perder esses 90 dias. Por isso, eu, como advogado, acho que a gente tem que brigar, isso é um absurdo e tal. Mas aí, como eu vou falar para o cliente que tem que entrar na justiça para ver se um juiz vai dar, então acaba que a gente no escritório, né, sempre faz, né, se o cliente quer usar o benefício, a gente faz dentro desse prazo para que não tenha ação. Né? Na verdade, a gente nunca entrou com essa ação para cliente nosso. Né? Porque promessa, então, fazer logo a definitiva. Isso. Por isso que senão você vai perder. Não entra, porque não é público, né? Isso aí, perfeito. Isso mesmo. Imposto de renda é o arrepio de todos nós, né? Infelizmente. Isso, não é fácil, não. Entra na veia da gente, na alma da gente. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu tenho um e-book disponível aí à disposição de você, é só entrar lá no meu Instagram, que é um manual de preenchimento da declaração de imposto de renda, que eu espero que ajude. Agradeço aí. Muito obrigada. Nada, um abraço. Nós temos mais uma pergunta aqui, eu acho que é a última, pelo menos no chat, que é do doutor Ângelo, que é associado e mentor da casa. Venda de imóvel parcelado. Deve ser apurado o ganho de capital em que momento? Desde o início ou o término do pagamento? O financiamento do parcelamento direto com o proprietário? Desculpa, eu não entendi o começo. No parcelamento, quando deve ser apurado? Venda de imóvel parcelado. Deve ser apurado o ganho de capital em que momento? Desde o início ou o término do pagamento? Não, aí que está, né? O ganho de capital é para quem está vendendo,
né, e vai receber o valor, tá? Então, assim, a aplicação, para ter o benefício, você vai ter que usar em 180 dias. Mas se não é o caso do benefício, ele só está perguntando como apurar o ganho de capital, na verdade, é do primeiro momento que você recebe o regime aqui, é o de caixa, né? Quando você recebe. É isso que vai cruzar com as informações da sua conta corrente, né? Então, dentro do valor ali que você recebeu naquele ano. O próprio programa, ele calcula isso. Ele até pergunta se você está vendendo parceladamente ou à vista, né? Então, também não precisa preocupar com cálculo, tá, pessoal? Vai no programa, com as informações que você tem, você pode simular, né? Você simula ali, vê, até antes de fazer a proposta de venda do seu imóvel. Até interessante isso, né? Você fazer ali, deixa eu ver, se eu botar 180 dias, se eu botar mais um pouquinho, se eu botar aqui que a aquisição foi em tal data, como é que vai funcionar? Porque aí você já fica prevenido, já sabe. Assim, questionar o programa atualmente não é viável, viu? Não tem, porque esse programa ele já está há mais de 30 anos rodando e já está bem ajeitadinho, vamos dizer assim, né? Não tem nenhuma questão jurídica assim que a gente consiga questionar. A última que tinha, a Receita cumpriu com a IN 2070, né, do ano passado, que era justamente autorizar que você aportasse o ganho de capital num financiamento anterior à venda. Né? É isso. Mais alguma pergunta de algum colega? Bom, doutor Leonardo, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta, né? Mas eu queria fazer uma indagação. Quando o senhor comentou a respeito da DIMOF, quem entrega essa DIMOF à Receita? São os bancos? Tem a DIMOB, que é a corretagem, né? Então, a empresa de corretagem ou corretor. Tem a DOI, que é o cartório, né? E tem a AE Financeira, que substituiu a DIMOF, né? Que era de operações, movimentações financeiras. Então, hoje é E-Financeira só, o nome atual, né? Mas faz a mesma coisa que a DIMOF fazia. São os bancos. Todos os bancos hoje, até os bancos virtuais, né? A não ser aqueles bancos online sediados em outros países, né? Então, tem alguns bancos hoje que são em outro território, eles não precisam. Agora, aqueles bancos, né, aqui, até as fintechs mesmo, né, Pactual, XP, todos esses são obrigados. Tudo que você movimenta ali semestralmente, a Receita Federal tem essa informação. Agora, existe assim um determinado valor, algum limite, ou essa informação é total, assim como funciona, mais ou menos? Não, sim, perfeito. A Receita Federal, ela funciona muito com aquele cálculo de Pareto, né? 80-20. Quer dizer, tem 8 milhões de contribuintes devendo. Só que eles não têm, né, servidor para isso. Procuradores, tem 2.000 procuradores, né, no território todo, federais, né? Então, o que eles fazem? Desses 8 milhões de contribuintes devendo, né, eles se concentram só em 5 mil, né, que são aqueles que devem acima de 1 milhão. Então, assim, tanto é que quando a gente declara, na declaração de imposto de renda, quando você vai enviar a declaração de imposto de renda, ele coloca um alerta. Né? Se o seu patrimônio somado somou mais de 1 milhão, ele diz lá, olha, você realmente quer mandar sua declaração de imposto de renda? Ela, né, consta mais de 1 milhão. Por quê? Acima de 1 milhão, você entra num pente fino. Tá? Só que, mesmo assim, tem muita gente, né, que tem patrimônio de 1 milhão. Então, o que acontece é que a Receita pega grandes movimentações, acima ali de 200 mil, né, 100 mil no mês, aí alerta a Receita. Né? Abaixo disso é muito difícil. A gente não tem casos, né, que peguem clientes assim. Né? Agora, acima de 100, às vezes 200 mil, né, já pega. Né? Eu diria que uma garantia seria ali operações mensais até 100 mil. Ficar atento com essa movimentação, né, declarar tudo direitinho, porque senão... E veja, a Receita Federal determina que qualquer bem acima de 5 mil reais deve ser declarado. Então, se comprar um notebook, por exemplo, de 6 mil reais, deveria ser declarado. As pessoas não declaram, né? E contas bancárias acima de 150 reais. 150 reais. Qualquer conta bancária de 150 reais ou mais deve ser declarada.
Interessante. Tem um colega aqui pedindo o seu Instagram. Isso, acho que botaram aqui. Isso. No meu Instagram vocês encontram um link lá do e-book, que é gratuito. Legal. Mais algum colega deseja fazer mais alguma pergunta? Bom, nós só temos a agradecer ao Dr. Leonardo Pessoa pela brilhante explanação. Não foi bate-papo, não, hein? Agora, para a gente preparar essa declaração onde tem ganho de capital, nós temos que ter um livro ao lado e um contador e um advogado também, porque são tantos detalhes, tantas minúcias, que realmente é difícil, né? Declaração específica, múltiplos diferentes, adicionar o valor do imóvel, inclui escritura, corretagem, TBI, notas fiscais. Vou até alertar o meu filho, que recentemente comprou um imóvel, vou dizer, olha, você pode acrescentar aí, isso pode ser o interesse também, né? E tem isso, né? Coisa com a escritura, RGI, tudo isso. Agora não é mais RGI, agora é RI, né? Isso aí. Eu sou da antiga, eu não consigo me acostumar em chamar de RI. Hoje eu fui no terceiro RGI. Resolver pepino, né, para variar. Né? Mas eu continuo chamando de RGI. Vou morrer chamando de RGI. É mais bonito mesmo falar RGI do que RI, né? Pois. Mas eu acho muito assim, são muitos detalhes que a gente tem que estar atento a tudo isso, né? E são coisas que também não são assim, que se pratica como preencher uma declaração de imposto de renda normal. Ganho de capital é sempre uma específica, né? Então a gente tem que ter esses cuidados todos. Mas, finalizando, a ABAME quer agradecer a sua explanação, a sua presença, dizer que está de braços abertos, devemos ter outros. Nós estamos ainda em abril, né? Mês que vem, quem sabe, a gente ter outras explicações, como o doutor já falou também, e agradecer também a presença de todos, virtualmente falando. Se fosse presencialmente, a gente daria um abraço ao nosso palestrante, né? Mas fica aqui o nosso abraço e dizer que a ABAME está à sua inteira disposição, de portas abertas. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço a todos, a presença de todos, ao doutor Emília, à doutora Fátima, à doutora Alessandra, a todos membros da diretoria da ABAME, todos presentes também. Foi uma oportunidade aí de comentar um pouquinho, né, rapidamente aqui sobre o ganho de capital e fico aí à disposição nas minhas redes sociais para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, boa noite. Nossos parabéns, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Só lembrando que a gente vai enviar o certificado para o evento do Dr. Leonardo e próxima quinta-feira temos a mentoria com o tema Incorporação Imobiliária e o regime de afetação com o sistema de garantias. Boa noite a todos. Contato dele, Carol, você teria que fazer aquelas comunicações, seria interessante. Isso, e no final do mês nós temos o curso de peticionamento eletrônico com a doutora Evelyn Santana, dia 25 e dia 27 de abril, e em maio, dia 2 e 4, curso de custos processuais. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a secretaria e até quinta-feira, com a mentoria com a doutora Ariane Giavarotti, especialista em direito imobiliário. Ok. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite.